bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula. Meu nome é Victor Grilo e a minha missão aqui é te ensinar a utilizar um software de desenho 3D. Estamos falando aqui do nosso Fusion 360. Na nossa primeira aula, a gente iniciou bem no básico sobre o Fusion. Agora a gente já vai dar um passo além. Vamos ver não só como desenhar a peça, uma peça aqui de exemplo, mas também vamos adicionar movimento às peças. Então a gente já está falando de uma peça mecânica que entra em movimento. E olha só, a gente está falando desse projeto aqui. Isso aqui é uma morsa, tá? Uma morsa de plástico aqui, inclusive eu tenho até ela impressa em 3D aqui, né? Já vai ver aí mais para frente. A nossa missão aqui é desenhar essa peça aqui, certo? Não vamos desenhar tudo para não gastar muito tempo aqui nessas outras peças que são mais simples, mas vamos ver como é que a gente faz a rosca, que a gente não viu na primeira aula. Então a gente vai ver como é que a gente faz essa rosca aqui e adiciona movimento à peça, certo? Quando essa rosca girar, esse carrinho aqui ele tem que andar como uma morsa tradicional, né? Então ao girar essa rosca aqui, o carrinho deve se movimentar. E o mesmo vale para o contrário, né? E a gente vai ver como a gente coloca essa função aqui dentro do Fusion, super importante quando você vai utilizar peças mecânicas que se movimentam. Então já vai deixando o like aqui nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Bom, nessa aula aqui eu tenho esse arquivo aqui para você fazer o download da morsa completa, né? 100% funcional. Eu tenho aqui um arquivo PDF do desenho dessa peça. E olha só, eu fiz questão de imprimir essa folha aqui desse desenho aqui em mãos para você ver como é que fica profissional o resultado. Então você tem esse arquivo PDF aqui com todas as medidas dessa peça para você também baixar, tá aqui na descrição do vídeo. E também tem o arquivo PDF dessa nossa segunda aula com todos os passos e tudo mais, tudo que você vai aprender. Além disso, o último arquivo é o arquivo que a gente vai trabalhar, que é o arquivo com a morsa pré-montada, né? Então a gente já tem essas duas peças já desenhadas, tá? E a gente vai adicionar aquela rosca e também vamos adicionar movimento à peça. Essa aula é muito importante, então vamos dar início a ela. Bom, primeiramente você vai ter que adicionar essa peça aqui dentro do seu Fusion, tá? Novamente, a peça está disponível aqui para você fazer o download na descrição do vídeo. Então, ao baixar, né, depois que você tiver baixado, é só você vir aqui nesses 9 quadradinhos, tá? Abrir uma pasta qualquer que você esteja trabalhando aí ou criar um novo projeto aqui, tá? Dá um duplo clique aqui, você abre a pasta ou simplesmente cria um novo projeto, né? E aí você vai, aqui é a nossa aula 1 aqui já postada aqui, pode clicar aqui, ó, em carregar, tá? E aí você seleciona o arquivo no seu computador. Então clica aqui em selecionar arquivos, o meu aqui está na pasta de download e como eu comentei com você, a gente tem duas peças, uma que está completa, que é a morsa completa, e a primeira aqui que é a morsa da aula 2, tá? E é essa que a gente vai carregar aqui para dentro do Fusion. Depois de selecionado, tá aqui morsa aula 2, só clicar aqui em carregar. Bom, para você abrir esse arquivo, depois que você fez o upload aqui para dentro, só dá um duplo clique aqui e aí a peça vai ser aberta aqui, certo? Olha só, a gente tem aqui duas peças, tá? Essa aqui e essa aqui. Mas na verdade a gente tem uma terceira peça aqui, tá? Que é uma trava. Ao abrir aqui a aba de corpos, tá? Você consegue ver todas as peças do projeto, tá? Inclusive tem aqui um corpo 2 escondido aqui, tá? Que é justamente a peça que a gente vai desenhar. Eu coloquei ela aqui escondido porque ela não vai fazer parte, a gente vai desenhar uma nova porque eu quero te ensinar a fazer roscas, como essa aqui dentro do Fusion, certo? E depois que a gente fizer isso, a gente vai colocar a peça em movimento. Bom, no PDF que eu deixei aí na descrição, né, a gente tem a medida de todas as peças, tá? Mas o que a gente vai se concentrar é nessa peça 2 aqui, que é justamente esse cara que a gente vai desenhar. Bom, para iniciar essa peça, eu vou estar desenhando esse manípulo aqui que ele tem para a gente conseguir girar, né? Esse manípulo aqui ele é um decágono, tá? É um polígono de 10 lados, certo? E eu também vou estar mostrando aqui como é que a gente faz isso. Eu vou estar criando aqui um sketch. A gente tem os 3 planos base aqui do Fusion, tá? Eu vou estar criando aqui nesse plano aqui, ó. E eu vou estar criando até aqui do lado aqui, tá? Vou esquecer a morsa aqui de lado e vamos estar criando aqui, ó. Bom, para você criar um polígono aqui no Fusion, seja um hexágono ou um decágono, como a gente vai fazer, ou um octógono, é só você vir aqui em polígono e aqui tem a opção de polígono circunscrito, tá? E aí você pode criar ele aqui apertando Tab para alterar os valores. Certo? Tô vendo aqui no meu PDF que o valor de uma ponta até a outra, tá?
é de 29,44. Certo? Como aqui ele está pegando só o raio, né? É só pegar esse valor e dividir por 2. Então, 29,44 dividido por 2. Para a gente colocar como um decágono, né? Um polígono de 10 lados, é só você apertar o Tab, que ele alterna entre as medidas, tá? Aqui vai a medida de uma distância, né? E aqui vai a medida de quantos lados ele vai ter. Vou colocar aqui 10. E aí ele vai ficar um polígono de 10 lados com um raio de 14,72, tá? E multiplicando isso por 2, né? 14,72 vezes 2 dá os nossos 29,44 que a gente tem no nosso desenho. Tá aí, ó. Bom, de altura ele vai ter 34. Então já vou fazer isso aqui, vou finalizar o sketch e vou apertar o E de Extrude, como a gente viu na última aula. As duas ferramentas que a gente mais vai usar é essa aqui do criar esboço, né? Que eu falo sketch do inglês, né? Mas tá aqui criar esboço e extrusão, tá? Que é o Extrude. Então a gente vai pegar ele aqui e arrastar num tamanho de 34. Outra medida que a gente tem na peça, que é o tamanho do furo, né? Então esse furo aqui a gente consegue ver que ele é um M12, tá? É o diâmetro desse parafuso, né? O equivalente a um parafuso M12, tá? Ele tem aproximadamente 12 milímetros de espessura. Mas a gente já vai quebrar esse cara aqui já, porque ele é uma rosca, né? Então tem que estar padronizado no padrão métrico dessa rosca aqui. De qualquer forma, a gente pode voltar aqui nesse sketch, né? E colocar um círculo aqui no meio, tá? Ou simplesmente criar um outro sketch, tá? Vem aqui em criar esboço, né? Eu posso criar um sketch aqui, ó, aqui atrás e apertar o C. Mas repare que a gente não acha o centro da peça, né? Pô, cadê o centro aqui? Porque eu quero criar um círculo bem no centro. É só apertar o L, certo? Para fazer uma linha. E aí você pega aqui o meio desse cara, ó. Liga de um lado ao outro. E o meio desse cara aqui, liga aqui do lado ao outro, certo? E aí a gente consegue achar o centro aqui perfeito. Como essa linha aqui não vai fazer parte do nosso desenho, eu posso selecionar a linha e apertar o X, tá? Seleciona essa linha aqui e aperta a tecla X novamente. Aperto o C, seleciono aqui o centro e aí eu consigo dar diâmetro então de 12 milímetros, certo? Eu acabei de ver aqui também, ó, que o final da peça aqui, tá vendo? Ela tem 10 milímetros, certo? Mano, vamos deixar isso aqui para depois, tá? Por enquanto vamos puxar só esse de 12 aqui, show? E o comprimento total dele é de 127, que é o comprimento da rosca inteira, 127 milímetros. Só finalizar o sketch, apertar o E de Extrude, selecionar esse círculo aqui e puxar 127 milímetros. Agora eu posso criar aqui um novo sketch, tá? Aqui na ponta, ó, e colocar um círculo de 10, né? Como a gente tem aqui no nosso desenho, essa parte aqui não tem rosca, né? Ela tem 10 milímetros. Vou apertar o E de Extrude e vou dar um Extrude aqui com uma medida de 149 menos 127, tá vendo? Essa parte aqui tem 127, essa aqui tem 149, daqui em cima até aqui embaixo. Então, o que a gente vai estar puxando aqui é a diferença entre os dois, tá? Novamente lembrando, você pode fazer a operação matemática aqui, tá? Você pode botar 149 menos 127 e aí ele já vai dar o resultado automático, que tá aqui, ó, 22, tá vendo? Ou simplesmente você pode chegar aqui e colocar 22 direto. Vou apertar aqui em OK. Bom, muito bem. Feito aqui o nosso eixo, vamos aqui então aprender como é que a gente faz a rosca, né? A rosca é só você vir aqui em criar e tem a opção aqui thread no inglês ou rosca no português aqui, tá? E aí é só você selecionar onde você quer. No caso eu quero nesse eixo aqui. Ele por padrão já vai escolher para você o M12, tá? Porque a gente fez um eixo de 12 milímetros, certo? Então ele vai colocar aqui o padrão de M12. Mas se você quiser colocar outro padrão, tá? É só você vir aqui no tamanho e mudar. Ah, é uma rosca de 5 milímetros. Aí o eixo ficou fino aí, ó. 14 milímetros, mais grosso. Bom, aqui você vê todos os padrões, tá? Inclusive o padrão de rosca, M14 por 1,5, M14 por 2 e tal. Então eu vou estar colocando aqui no 12, tá? Por 1,75 mesmo. Vou estar apertando aqui em OK. Esse eixo aqui, ele tá aparentemente com uma rosca, tá? Mas na verdade isso aqui é uma ilusão, tá? O Fusion ele só colou um papel por fora para ser representado por uma rosca, tá? Para não pesar o programa. Se você vier aqui, ó, e voltar nesse thread que a gente fez, nessa rosca, tá? Nessa linha do tempo, né? Só que dar um duplo clique aqui, certo? Você tem a opção aqui de modelagem. E aí, aqui sim, de fato, ele vai quebrar a peça, vai usinar a peça, vamos dizer assim, né? E vai estar, de fato, com a rosca, tá? Agora eu vou apertar aqui em OK. E agora sim, ó, a gente tem a rosca aqui da peça. Se você tem a intenção de imprimir isso aqui em 3D, você tem que fazer isso, tá? Selecionar a modelagem aqui.
aqui a gente vê que de fato a peça está rosqueada, né? A mesma coisa vale para uma rosca fêmea, tá? Então a gente fez aqui o macho, eu vou vir aqui em criar e vir aqui em rosca novamente e selecionar esse furo aqui, que é onde a rosca vai ser encaixada, né? Novamente, tem que ser o mesmo padrão, obviamente, 12 mm, M12 por 1,75 e clica aqui em modelagem. Aperta em OK e pronto, está adicionado a rosca aqui também. Então a gente aprendeu a criar a rosca, ó, show. Bom, o último detalhe nessa peça aqui, vamos ver aqui no nosso PDF, né? É que ela tem um pequeno furo aqui na ponta, tá? Além de ter um chanfrado aqui na ponta também, tá? Aqui embaixo também a peça é um pouco arredondada aqui, tá? Isso aqui é uma ferramenta que a gente utiliza muito aqui no Fusion também, tá? A ferramenta de arredondamento, que é esse cara aqui, acessado pela tecla F do teclado, né? Por que F? Porque é fillet, tá? No inglês, né? O nome dessa ferramenta é fillet. Então vem aqui como a tecla de atalho letra F, tá? Mas também tem o chanfro, tá? São esses dois aqui. O chanfro vai tirar o canto vivo, quebrando ele no meio, ó. Então eu seleciono essa peça aqui, tá? Coloco aqui em equidistância. Deixa eu fazer de novo aqui que eu acho que ficou claro, né? Vem aqui em modificar, clica aqui em chanfro e seleciona essa aresta aqui da ponta, ó. E aí aparecem essas duas setas. No seu aí pode ser que tá aparecendo só uma, tá? Você pega qualquer uma dessas setas e arrasta, tá? E aí você consegue fazer esse chanfro. Por que tem duas setas aqui? Porque aqui está selecionado duas distâncias, tá? Então você consegue puxar o chanfro num eixo e no outro, certo? E aí você consegue customizar esse chanfro, tá? Se você colocar aqui em equidistância, só vai ter uma seta, tá? A mesma coisa que ele puxar para um lado, vai puxar no outro. Né? A mesma coisa que eu vou puxar no X, eu vou puxar no Y, vamos dizer assim, certo? Vou colocar aqui em equidistância e vou colocar um chanfro aqui de 1 milímetro, certo? Já é o suficiente. Vou apertar aqui em OK. Esse aqui é o chanfro, né? E agora a gente vai ver o arredondamento, que é acessado pela tecla F do teclado, ou vindo aqui em arredondamento, tá? E aí, esse cara aqui eu vou aplicar aqui, ó, nesses objetos aqui. Você pode ver que eu estou selecionando um por um, tá? No chanfro também isso é possível, tá? Se tiver várias arestas para serem arredondadas, né? Você pode estar selecionando uma após a outra. E aí quando você puxar a seta vai arredondar todas. Show? Vou estar puxando aqui 3 milímetros e vou dar um OK. Maravilha. Agora a gente pode fazer aquele pequeno rasgo que tem na ponta da peça, certo? Aqui no nosso PDF, ó, a gente consegue ver que tem um pequeno furo aqui na ponta desse eixo. Mas por que tem esse furo aí? Bom, normalmente todas as morsas têm, tá? Esse pequeno furo aqui é onde vai entrar a trava, certo? Inclusive ela já está aqui no nosso desenho, ó. Olha ela aqui, tá? Então ela vai entrar ali naquele furo, esse pino aqui, certo? Para a gente adicionar esse furo aqui, né? Eu vou estar criando um sketch, vem aqui em criar esboço, né? E seleciona aqui esse plano aqui do fundo, tá? Tá difícil selecionar o plano, tá vendo? Eu vou ter que virar isso aqui de cabeça para baixo para selecionar esse plano aqui. Você pode fazer isso, tá? Seleciona, vira a câmera aqui de cabeça para baixo, né? No cubo aqui e seleciona aqui embaixo. Mas quando alguma peça que estiver te atrapalhando a selecionar alguma coisa, tá? Você pode deixar ela invisível, tá? Deixa todas elas invisíveis e aí você consegue selecionar com facilidade. Show? E aí depois você deixa elas visíveis novamente. Bom, vamos adicionar aqui finalmente aquele pequeno rasgo que tem aqui. No nosso PDF, a gente consegue ver que não tem medida nenhuma aqui, tá? Então a gente vai colocar a olho mesmo. Isso aqui é muito importante, você ter essa noção, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, que é um quadradinho, não tem medida nenhuma. E como é que a gente faz para medir lá no nosso desenho? Eu posso vir aqui na peça, né? E medir qual que é essa aresta aqui. Eu venho aqui, ó, em medir, ou acessado pela tecla I do teclado, e aí você consegue clicar nessa aresta aqui e ele te dá a informação, ó, comprimento 3 milímetros, tá vendo? Se eu clicar nessa parte de cima, como já está clicado, né, e clicar nessa aqui de baixo, ele vai medir a distância da parte de cima até de baixo, 17 milímetros, tá vendo aí? Vou apertar aqui em fechar, apertar aqui novamente na ferramenta de medir e medir nessa última aresta aqui, ó, daqui até aqui. Ele está me dando uma informação que é de 3,60. Ou seja, daqui até aqui tem 3,60 e esse cara aqui tem 3. É só a gente fazer um retângulo com essas medidas, certo? Então já criei o meu sketch, né? Já estou dentro do sketch, ó, minha barra de ferramentas inteira está aqui no ambiente 2D, né? Vou vir aqui e selecionar aqui no retângulo e criar um retângulo de 3 por 3,6, certo? Para você alternar entre as medidas novamente, é só apertar a tecla de atalho Tab do teclado. Vou apertar aqui o Enter. Bom, e como é que eu vou
colocar esse retângulo aqui para ele não ficar fora de centro, ele tem que ficar certinho ali no meio, né? Para você fazer isso é só você apertar o L, na verdade você tem que apertar o P primeiro, tá? Para projetar esse desenho no nosso sketch, certo? Por quê? Olha só, vou apertar o P, né? Vamos lá, vou apertar o P, selecionar essa parte aqui e apertar em OK. Por que a gente faz isso? A gente criou um sketch lá no plano de baixo do Fusion, tá? Olha lá, ele está lá embaixo. Olha o nosso quadradinho, o nosso retângulo lá, né? Tá lá embaixo. Essa peça aqui nada tem a ver com esse sketch, então para isso que a gente utiliza a tecla P do teclado. Se eu projetar a rosca, olha lá, ele pega essa rosca aqui e projeta ela lá embaixo, tá vendo? Então ele vai ficar perfeitamente alinhado. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, né? Porque a gente não quer mais essa rosca aqui. Vou ver a vista superior da peça aqui novamente, clicando aqui nesse cubo, né? A gente tem a vista superior. E eu vou apertar o L e vou pegar aqui no meio. Olha só, agora aparece o nosso triângulo aqui, que simboliza o meio da peça. Vou ligar de um ponto até o outro e vou apertar X nessa linha aqui, tá? Seleciona a linha e aperta a tecla X do teclado. E aí a linha vai ficar pontilhada. Em seguida eu posso vir aqui finalmente com o meu retângulo e tá acoplando ele aqui. Tem uma ferramenta que faz o retângulo já com o centro embutido, tá? Geralmente a gente aperta o R e aqui no canto, ó, tem aqui, ó, retângulo central, tá vendo? Tem o retângulo de 3 pontos, que você seleciona 3 pontos, ó, e já faz o retângulo. Ou tem esse retângulo central aqui, que você seleciona o centro, tá? O que que ele faz? Você pode utilizar esse aqui nesse caso, que é bem melhor, porque ele já coloca um centro aqui, é só juntar aqui no centro, ó, e pronto, ele já está fixado no centro, tá? Ou você pode desenhar o centro aqui nesse retângulo, tá? Apertar o L, vir aqui, fazer um X aqui, né? Colocar essa linha aqui pontilhada, apertar a tecla X, depois você vem aqui em criar, coloca aqui ponto, seleciona aqui o centro e aí pronto, você já tem um retângulo com o centro. Mas é muito mais fácil dessa forma que eu comentei, né? Aperta o R, que você ativa a ferramenta do retângulo e você pode vir aqui em retângulo central e aí você já cria um retângulo com um centro definido, certo? Bom, vou deletar isso tudo aqui. A gente já colocou aqui o retângulo com o centro definido aqui nessa peça, né? Vou apertar o D e vou dar uma dimensão para essa linha aqui. Vamos colocar aqui 3,6 por 3, certo? Esse aí é o que a gente mediu lá. E a distância aqui, como eu disse, pode ser a olho, tá? Desde que não fique aqui muito na ponta, a gente pode colocar aqui mais ou menos, ó. Certo? E concluir o esboço. Agora é só apertar o Edge Extrude e pegar esse cara aqui e fazer o corte, beleza? Agora a gente já tem o nosso eixo pronto. O que falta agora é acoplar esse eixo aqui. Como eu disse para você, agora que entra a parte diferenciada dessa aula, que é a questão de movimentação. Como eu demonstrei lá no nosso arquivo original, né, da morsa completa, essa peça aqui tem um tipo de movimentação, que é uma movimentação linear para frente e para trás. Já essa peça aqui tem um outro tipo de movimentação, que é o movimento rotacional, certo? E as duas são sincronizadas. Como é que a gente vai fazer isso aqui acontecer, então? Primeiramente, vamos colocar o movimento rotacional dessa peça aqui. Todas as peças desse projeto aqui estão definidos como corpos, tá? Você pode ver aqui que ela está na pasta de corpos, né? Isso significa que é muito simples você modificar qualquer uma dessas peças aqui, tá? Mas, em via de regra, aqui dentro do Fusion, corpos não entram em movimento. Isso é muito importante que você entenda. Você nunca vai passar o mouse em cima de uma peça que é um corpo, como essas aqui, né? E elas vão entrar em movimento, como eu demonstrei aqui no arquivo original, tá? Então a gente tem que transformar esses corpos em componentes, tá? Encare como os corpos sendo a pré-formação da peça e o componente sendo a peça final. Eu já acabei essa peça? Já acabei. Então vamos transformar ela num componente, tá? É o corpo 14 aqui no meu caso, né? É só apertar o botão direito e vir aqui, ó, criar componentes de corpos. E aí agora essa peça aqui, ela virou um componente, tá? Repare que ela está com um ícone de âncora aqui, ó. Significa que ela ainda está presa no chão, né? Você não consegue movimentar ela. É só você clicar com o botão direito em cima desse componente e clicar aqui, ó, desafixar do pai. A tradução aqui ficou ruim no português, né? Mas no inglês é um ground. Só tá clicando aqui. E aí a âncora some, tá vendo? Agora, só de eu passar o mouse em cima com o botão esquerdo, né? Coloco o mouse em cima, seguro o botão esquerdo do mouse e aí a gente consegue movimentar a peça. Pronto, ela já virou um componente, certo? Vou estar fazendo a mesma coisa com essa aqui, porque essa aqui também vai ter que entrar em movimento.
Botão direito, criar componente de corpos. Agora a gente consegue movimentar essa peça aqui também só de passar o mouse. Vou estar então acoplando essa peça aqui na nossa morsa. Como é que a gente faz isso? Agora que as nossas peças já entram em movimento, né? Você pode utilizar a ferramenta Joint, que é essa aqui, ó. Eu estou acostumado com o inglês aqui, né? No português está escrito junta, né? Acessado pela tecla J do teclado, tá? Ou simplesmente clicando aqui. Vou estar selecionando aqui e vou estar selecionando essa parte aqui da peça, ó. Esse círculo que tem aqui no fundo, tá? Ou esse aqui, mas seleciona esse aqui para ficar igualzinho o meu. Show? E vou estar selecionando aonde que eu quero acoplar esse eixo. Eu quero acoplar esse eixo bem nesse círculo aqui, ó. Tá vendo? E pronto, ele foi acoplado a esse eixo aqui, tá? A questão agora é a gente escolher qual tipo de movimento esse cara vai ter. Então, nessa aba aqui de junta, né, que abriu aqui do nosso joint, a gente tem aqui a aba de movimento. Se você clicar nesse play aqui que tem aqui embaixo, ó, ele mostra o movimento que a peça vai fazer. Tá certo o movimento, tá? Esse movimento de rotação mesmo que a gente quer. Mas é importante você ver que aqui no Fusion tem 7 tipos de movimento. Vou estar selecionando aqui o primeiro, o grupo rígido, né? O movimento rígido, né? Que a peça vai ficar grudada aqui nesse cara aqui. Então não vai se mover por nada, né? É como se fosse o acoplamento de um parafuso, por exemplo. Quando você coloca um parafuso e aperta o parafuso, né, ele faz um acoplamento rígido. Ele une uma peça na outra, né? As duas peças não se movimentam de forma independente. Uma sempre vai se movimentar junto com a outra. Então, geralmente a gente usa esse grupo rígido quando você quer acoplar uma peça na outra e nada desencaixa delas, né? Tem aqui o acoplamento de revolução, tá? Que é esse segundo, que é justamente esse que a gente vai querer, que é o movimento de rotação. Tem aqui o próximo acoplamento, deslizador, que a gente tem esse movimento, né, de vai e vem. O movimento cilíndrico, que além de fazer esse movimento de vai e vem, a gente consegue ter o movimento de rotação. Tem aqui o próximo, esse aqui é o planar, né? Ele coloca os dois planos que a gente escolheu para se movimentar em cima daqueles dois planos que a gente escolheu. Além de poder girar também, né? O plano, ele só desliza no plano, né? Esse aqui, além do plano, ele consegue girar também, né? E o bounce, o sphere aqui, né? No português está como esfera aqui, tá? Ele tem esse movimento esquisito aqui, certo? Deixa eu colocar ele aqui de novo, ó. É esse movimento aqui, né? Bom, o que a gente vai querer aqui é a de revolução, tá? Que é essa na segunda opção, tá? Aqui no português está revolvida, né? Além disso, voltando aqui para a aba de posição, né? A gente quer puxar esse eixo um pouquinho para fora, então você pode pegar essa seta aqui, ó, e puxar ele um pouquinho para fora, só para encaixar aqui na nossa trava, tá? Que seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? A olho mesmo, certo? E vou apertar aqui em OK. Agora, quando a gente pega essa peça aqui, na cabeça aqui dela, né, no manípulo, a gente consegue, só de passar o mouse com o botão esquerdo, segurando o botão esquerdo, né, a gente consegue girar essa peça, olha só que interessante. Agora vamos adicionar o movimento a essa aqui, tá? Essa aqui ainda está solta, né? Vou apertar aqui o Ctrl Z para ela voltar para a posição original. E eu vou novamente apertar aqui em junta, né, no Joint, e vou estar selecionando aqui 2 pontos, tá? Um ponto nessa peça e um ponto na outra. Uma coisa também que eu não comentei, né? Repare que a primeira opção, ele só deixa eu selecionar essas 2 peças, ó. Ele não deixa eu selecionar a outra. Por quê? Porque as outras não entram em movimento. Lembra da história dos corpos que eu falei? Então a primeira peça sempre, por obrigação, tem que ser um componente, porque é ela que vai entrar em movimento. Lembra que eu disse? Só os componentes entram em movimento, aquela questão de você passar o mouse e a peça se movimentar, né? Aperto o J, ou essa ferramenta aqui de junta, e seleciona um ponto dessa peça. Eu vou estar selecionando esse aqui, ó, tá vendo? Esse ponto aqui, ó. E o segundo ponto eu seleciono de outro objeto, né? No caso, esse objeto aqui. Eu vou selecionar bem esse ponto aqui, que está um pertinho do outro, tá? Por isso eu estou selecionando esses 2. Beleza? Ih, a peça ficou toda louca, né? E tal. Bom, tá com movimento de revolução aqui, né? Não é esse claramente o movimento que a gente quer. A gente quer o movimento de deslizador, que é esse aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Só que a peça inverteu, você reparou? Quando eu cliquei ali, a peça girou e se encaixou ao contrário, né? O software não sabe qual posição você quer, né? Então você tem que mostrar isso para ele. É só você voltar aqui para a aba de posição e clicar aqui em inverter, ó. Inverter, tá vendo? E aí ele vai para a posição correta.
Um último pequeno detalhe aqui é que como as duas peças não estavam exatamente uma em cima da outra, tá? Tinha uma folguinha aqui entre elas, tá? Você pode recuperar essa folga simplesmente pegando essa seta aqui, ó, e arrastando um pouquinho ela para fora, ó, 0,20 de folga, tá? Para ficar igual ao do outro lado aqui, tá vendo? Show? Apenas esse pequeno detalhe, tá? Aperta aqui em OK agora e tá pronto. Agora essa peça aqui ela entra em movimento. Olha aí, que legal, hein? Agora a gente pode sincronizar o movimento de uma peça com a outra, para quando eu girar o eixo, o carrinho andar. Certo? Vou apertar Ctrl Z aqui para a peça voltar para a posição original aqui. E aí a gente tem dois joints, tá? Esse joint aqui de revolução, tá? Que é esse cara aqui, né? E tem esse joint aqui de planar, de deslizar, né? Você pode movimentar eles com precisão aqui, como eu estou fazendo, né? Você simplesmente dá um duplo clique aqui em cima do joint e coloca aqui, eu quero que ele movimente 100 milímetros. E aí ele movimenta 100 milímetros, tá? Foi aqui para fora, né? No caso seria menos 100, né? Para ele ir lá para o outro lado. Show? Apertar Ctrl Z aqui. E como é que a gente faz para sincronizar um joint com o outro? Nada de muito complexo, tá? Tem aqui esse joint, tem esse aqui. Aliás, se você não quiser que eles fiquem aparecendo no seu desenho, tá? Você pode deixar eles invisíveis também, como qualquer elemento aqui dentro do Fusion. É só você vir aqui para a aba de relações que tem aqui, né? Pô, é joints, né? Tem aqui, ó, juntas. Se não tiver escrito relações aqui no seu, tá? Pode ser que seja junta aqui, beleza? E você deixa eles aqui invisíveis, tá? Show? E eles somem. Aí, cadê eles? Não tem, mas a peça continua sendo deslizante, tá? Continua em revolução. Eles só somem aqui, tá? Mas eu vou deixar eles visíveis, porque a gente vai usar eles agora. E aí, para você sincronizar um com o outro, é só você vir aqui em montagem. E aí tem a opção aqui de sincronizar, né? Aqui, ó, vínculo de movimento, tá? Aperta aqui em capturar a posição. Se no seu não aparecer essa parte de capturar a posição, não tem problema não, tá? Mas se aparecer, coloca ali em capturar a posição. Clica nesse joint e clica nesse aqui. Pronto. Agora os dois vão estar sincronizados. Pô, mas qual a relação de um com o outro? É isso que a gente vai definir aqui agora. A cada 360 graus que eu girar no de revolução, né, ele está percorrendo uma distância de 10 milímetros, tá? Bom, aí você vai ter que ver qual é o padrão da sua rosca, né? Quando você gira a rosca, quantos milímetros a porca anda, vamos dizer assim, né? Eu vou estar colocando aqui 3 milímetros, tá? Então, a cada 360 graus de giro, a distância que ele vai percorrer vai ser de 3 milímetros. Vou apertar aqui em OK. E posso estar girando aquele aqui. Olha só, quando eu giro essa peça, o carrinho anda. Olha aí que maneiro. Se você quiser prender essa trava, porque olha só, a peça está girando, mas a trava não está girando, né? Eu vou estar movendo ela aqui para 0 graus, tá? Para ficar certinho alinhado. É só você dar um duplo clique aqui, ó, e colocar em 0 aqui, tá? E apertar o Enter, né? Se você quiser que essa peça fique grudada nessa aqui, você pode adicionar um joint, tá? Ou simplesmente adicionar um grupo rígido, tá? Que é bem mais fácil do que utilizar o joint, certo? É só você clicar aqui, ó, primeiramente transformar esse corpo aqui num componente, tá? Vem aqui em botão direito, criar componente de corpos, tá? Para ela virar um componente, para conseguir entrar em movimento, certo? Porque ela vai entrar em movimento girando. E juntar esse componente 3 com esse componente 1 aqui, tá? É só você segurar o Ctrl do teclado e selecionar um e selecionar o outro. Os dois ficarem azuis. Botão direito do mouse, pode soltar o Ctrl, né? Aperta o botão direito do mouse, depois de soltar o Ctrl. E aí você pode colocar aqui, ó, criar grupo rígido, tá aqui, ó. Capturar a posição e apertar aqui em OK. Pronto. Agora, ao girar essa peça, aquela ali também gira, tá? Então tá aí feita a nossa morsa de forma completa. Agora olha aqui, isso aqui é tecnologia do século XXI. A gente desenhou cada uma das peças com precisões milimétricas e aí a gente tem a peça impressa em 3D. Eu coloquei aqui em cima dessa folha 4 aqui, na verdade essa folha 2, né? Para você ver que a precisão não é só na peça em 3D, né? Mas na folha impressa também. Você consegue imprimir tranquilamente em tamanho real, desde que você coloque lá no software, né? Na hora que você vai exportar o desenho, qual o tamanho da folha correta e você consegue imprimir em qualquer impressora, certo? Não só em tamanho real, mas como você consegue multiplicar o tamanho. Dá uma olhada nessa vista aqui para essa peça aqui. A gente tem uma escala aqui de
2 ou 3 vezes, se eu não me engano. E aqui a escala real. Bom, para a gente montar essa morsa aqui, muito simples, a gente tem essas duas peças. Uma vai encaixado dentro da outra aqui, na qual a gente tem aquele deslize. Olha aí. Agora a gente pode inserir o fuso, certo? E essa trava aqui serve justamente para a gente encaixar aqui quando o fuso atravessar esse lado aqui. Tá ele aqui e a gente sela com a trava. E olha só que satisfatório esse clique aqui. Olha aí, a gente tira ou coloca. Show? E ela não sai por nada, porque ela entrou num formato de mola aqui, tá? A gente tem que fazer uma certa força para ela sair. Olha aí, destravou e encaixou. Show? E aí a morsa não sai. Vou prender uma peça qualquer aqui. Só um detalhe que a gente lá consegue escolher se a gente quer a rosca esquerda ou rosca direita, né? Aqui no caso ficou o contrário, né, do convencional. Então girando para a esquerda ela aperta, né? Diferente de uma morsa comum que é girando para a direita. Parabéns, você chegou até aqui finalizando a nossa segunda aula com o desenho, o semidesenho dessa morsa aqui. E aprendendo mecanismos de controle de posição, podendo fazer animações dentro do programa de movimentação, inclusive sincronizando o movimento. Essa aula 1 e a aula 2 já foi um grande passo no seu aprendizado a desenho 3D no Fusion. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso aqui foi só o começo do que você pode aprender dentro do Fusion 360. Repare só, a gente mesmo só viu basicamente 2 ferramentas ou 3 na aba ali de 3D do Fusion. Tem muitos outros recursos que possibilitam a gente fazer peças mais complexas. Mas sem dúvida nenhuma, até aqui você já consegue fazer diversas peças dentro do Fusion, desde que elas sejam relativamente simples. Para você pegar a prática e dominar mais ainda o Fusion 360, eu criei um curso completo de Fusion, no qual você vai aprender passo a passo do zero para quem é totalmente inexperiente até o nível de conseguir fazer desenhos avançados. Lá dentro a gente tem dezenas de exercícios práticos e ao final do curso tem a montagem de um baita projeto, que é essa CNC aí que você está vendo. É uma máquina com dezenas de peças. Eu coloco ela justamente como projeto final porque é quando você chega nesse estado que você consegue desenhar praticamente qualquer projeto dentro do Fusion. Lá dentro do curso completo você vai ter aulas organizadas e progressivas para você aprender sem ficar perdido. Além disso, na primeira aula você já recebe o número de WhatsApp para ter contato direto com o professor e você poder tirar a sua dúvida em relação ao Fusion, em relação àquela aula específica, em relação a alguma ferramenta do Fusion, em relação a algum projeto. Você pode estar enviando vídeos pelo WhatsApp ou fotos, imagens, áudios e também estar recebendo vídeos tutoriais, né, gravados ali na hora, sem edição nenhuma, de como solucionar aquele problema dentro do Fusion. Então o suporte é de forma inteiriça pelo WhatsApp, que é a forma mais prática do aluno tirar suas dúvidas. Assim, fazendo que você não fique travado em alguma aula. E claro, lá dentro do curso a gente vai ver diversos recursos que o Fusion tem, como animações, renderizações de fotos e imagens, como exportar desenhos em PDF das suas peças no formato de folha A2, A3, A4 no padrão. Além também, se você tiver uma CNC, de usinar peças, fazer simulações de estruturas e entre outros inúmeros exercícios para você ir praticando as suas habilidades dentro do Fusion. Se você gostou dessas 2 aulas gratuitas, imagina que você vai encontrar lá. Bom, tá aqui na descrição do vídeo o link para você garantir a sua vaga dentro do curso. Então é isso, nos vemos na nossa terceira aula gratuita. Se você quiser acelerar os seus estudos, aqui embaixo está o link do curso completo. Então, até a próxima!